mundo que está participando, né? Agradecer a Juliana Nascimento. Meu nome é Michele Sena, para quem não me conhece. Sou aqui gestora da empresa Life Saúde. Essa aula, esse programa faz parte do nosso programa aqui de educação continuada. Mensalmente nós temos essas pequenas aulas, treinamentos para a equipe multidisciplinar na área de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, né? Depois essa aula ela fica gravada, depois de 7 dias ela já está liberada no nosso canal do YouTube. Eu deixei aqui e vou colocar novamente o link para vocês poderem acessar aqui dentro de 7 dias, né? Tá liberado. E passar para vocês também a lista de presença, tá aqui, né, no chat. A gente só consegue enviar o certificado, o material para vocês através da lista de presença. Então é importante que vocês preencham corretamente, tá bom? E dentro desses 7 dias também a gente envia todo esse material e a aulinha para vocês, o certificado e a aulinha. A dinâmica da aula, a gente pede para vocês deixarem, por gentileza, o fone, né, o microfone desligado para justamente a Juliana poder aí decorrer com o tema. Se vocês tiverem dúvidas, podem estar colocando no chat, eu vou estar auxiliando, eu vou estar passando. E a ideia dessa aula, do nosso treinamento, é uma troca de experiência mesmo. A Juliana vem apresentar um projeto que ela já trabalha há muito tempo, né, com a prescrição de exercício físico e a importância dele para nós profissionais da saúde. Né? Então, na realidade, é para a gente ter uma troca de experiência, né? Realmente com o time, com os profissionais. E, Juliana, por favor, fique à vontade. Te agradecer imensamente por estar aqui, né? Eu particularmente gosto muito da Juliana. A gente conheço a Juliana já há um tempo, né? Tive a oportunidade, faço uso do aplicativo. Então, eu queria agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, sempre, né, por poder estar aqui com a gente com a Life Saúde, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Mi, pelo convite de estar aqui com vocês. Gente, foi como a Michelle falou, é um bate-papo. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência em prescrição clínica de exercício. Vou falar para vocês com relação à usabilidade do app. Então, fiquem à vontade para tirar as dúvidas com relação a essa temática. Bom, quem não me conhece, sou a professora Juliana do Nascimento, gente, tenho quase 20 anos de experiência. Eu brinco que não aparenta, mas é verdade, eu faço parte da velha guarda da fisioterapia. Então, eu passei por vários cenários de posicionamento no mercado da nossa profissão. E atualmente a gente está numa ascensão significativa. Por quê? Fala sobre mortalidade. Hoje a gente fala sobre saúde funcional, longevidade. Hoje a gente fala sobre 50 a mais. Ninguém fala mais sobre quantos óbitos tiveram para determinada causa. Hoje tudo que você vê de postagem é com desrespeito à longevidade. É o 60 a mais, é o 45 mais, é o 50 a mais. Então, percebam que a gente está mudando o processo da nossa assistência. Nesse contexto, eu vou falar como a tecnologia favorece o processo. Gente, não tem como voltar atrás. A gente está na era 5.0 de dados. Então, aquelas anotações em papéis, elas vão tender a findar. E por que isso? Imaginem comigo um determinado cenário. Hoje, o profissional, ele tem duas visões que ele pode decorrer ao longo do dia. Primeira, se muda, o profissional muda a conduta. Não é verdade? Vocês já se depararam com essa situação? Se você está atendendo o seu paciente por algum motivo você tem que se ausentar e outro profissional vai atender, dificilmente ele dá continuidade no processo idêntico ao que você estava fazendo. E por que isso acontece? Porque não temos padronização no processo, não temos uma prescrição. Inclusive, recentemente, isso foi motivo até de discussão, a prescrição de exercício, que muitas vezes deixamos de fazer e tem instituições que não reconhecem a gente como prescritor, o que é um erro. Nesse contexto, a gente tem que padronizar os nossos processos. Então, o que a gente ainda tem hoje? Falha no processo de avaliação funcional. Muitas fichas de avaliação, elas são clínicas. Pensem na ficha de avaliação de vocês, no ambiente onde vocês atuam. Seja você profissional autônomo ou seja você trabalhando em algum serviço. Nesse contexto, como que ela está dividida? Parte cardíaca, respiratória, neurológica, ortopédica. Ela é muito clínica.
E o que que diz respeito à avaliação cinético-funcional nesse cenário? Deixamos a desejar muitas vezes com relação a isso. Só que para tratar através do exercício, eu preciso de fato entender a limitação cinético-funcional dos meus pacientes. E o que que acontece hoje? Temos prescrições de exercícios generalistas. Por isso que quando muda o profissional, muda a conduta. Por isso que tem paciente que escolhe o profissional que quer ser atendido. Eu preciso ter padronização nesse processo. E por não ter essa padronização, muitas vezes eu tenho subjetividade na tomada de decisão. Essa subjetividade faz com que até hoje eu não tenha previsibilidade na entrega de resultados. Juliana, difícil eu conduzir isso. Não, é falta, na verdade, começarmos a ter uma posologia, uma prescrição adequada para que eu tenha previsibilidade e entrega de resultados precisos, com tempo pré-definido. Como estamos muitas vezes negligenciando a avaliação funcional, eu não consigo mensurar. Gente, isso é tão realidade que esse artigo científico publicado em 2021 trouxe diversas falas, mas eu trouxe um trecho para vocês. A notificação de intervenções de exercício permanece precária e não parece ter melhorado ao longo do tempo. Seguindo esse racional, quais outros impactos eu tenho da não prescrição? A falta de gestão de dados funcionais, erros por escrita. Muitas vezes a gente acaba anotando em papel, em prancheta, e no segundo momento eu passo para um computador. Não é verdade isso que acontece? Ou as baias evolutivas, né? Tem instituição que tem os computadores específicos para os profissionais. Ou no final do dia você pega aquele compilado de papel e de anotação que você foi fazendo e vai reestruturar. Você está tendo retrabalho e você corre o risco de um gargalo de registro manual, onde você pode ter perda de dados. Isso pode comprometer histórico, o tratamento do paciente, baixa compreensão da análise da limitação, porque foi alguma informação que passou desapercebida. E aí, a ciência também respalda a gente. Sem padronização na reabilitação é desafiador determinar quais intervenções são eficazes para quais pacientes e a que custo. Então, a gente tem que parar e analisar que o nosso processo está tendo falha. Isso é um problema real assistencial e tem impacto, inclusive, em precificação e em cobrança. Muitos dos procedimentos que a gente faz, eles estão contidos dentro do atendimento, quando, na verdade, deveríamos cobrar por procedimentos e procedimentos que estão no rol da ANS. Por isso, é desafiador, pessoal. De fato, temos que mudar esse processo e começar a prescrever exercício de maneira clínica. Hoje, estamos fazendo avaliação fragmentada, falta de padronização nos protocolos, e não é porque a instituição não tem protocolo. As instituições, elas têm protocolo, mas os próprios profissionais não seguem os protocolos. Então a gente precisa ter uma uniformização dessas informações, alta rotatividade de profissionais, anotações manuais sujeitas a erros, evoluções generalistas. Alguém já ouviu falar em exercício ativo livre de membros superiores, deambulação ou marcha estacionária? Já ouviram alguma evolução assim em algum momento? Ou vocês também já fizeram? Eu já fiz evolução assim. E até hoje tem evolução assim. Se você pega essa evolução, o que que ela quis dizer de carga, de intensidade, de avaliação do paciente? Essas evoluções, elas têm impacto com relação à credibilidade da nossa atuação profissional. Isso é muito sério. Dificuldade no monitoramento e progresso funcional dos pacientes. Se eu não tenho uma avaliação funcional coesa, se eu não tenho uma evolução com uma posologia certa, eu vou ter dificuldade de indicadores. Por isso que até hoje, no contexto da reabilitação, muitas vezes a gente trabalha com indicadores compartilhados. Quem trabalha no ambiente hospitalar já deve ter utilizado o indicador de deambulação na alta ou funcionalidade na alta. Funcionalidade de deambulação são ações que toda equipe multiprofissional está envolvida nesse processo, ela não é exclusiva do fisioterapeuta. Ou desmame ventilatório, ou indicador de PAV.
Estou dando vários exemplos aqui que estão me vindo para vocês. Muitas vezes isso é compartilhado, isso não é exclusivo da fisioterapia. Então, precisamos de indicadores exclusivos nossos. Dificuldade para auditoria, porque evoluções generalistas e os dados, às vezes, menos precisos, impactam diretamente quando eu vou ser auditado. E está crescendo, e hoje temos empresas específicas que fazem auditoria para serviços de fisioterapia. Isso é um progresso da nossa profissão. Má medição de alta segura. O que é uma alta segura? O paciente tem que sair do tratamento que você prescreveu para ele com a funcionalidade melhor ou igual antes da intervenção. E como é que os pacientes estão tendo alta? Sem contar a possibilidade de glose. Então, a ausência desse nosso posicionamento impacta diretamente em reabilitação fragmentada, atraso na recuperação funcional, aumento de custos, desperdício de tempo, maior tempo na assistência, sobrecarga da equipe, dificuldade para gerenciar a saúde do nosso paciente. E é por isso que eu Ju, vou. eu Oi, faço Mi, até um adendo rapidinho quando pode você falar. coloca, porque acho que é a realidade de quem trabalha em domicílio, né? Você colocou aí o Perfeito. desafio de quem está em instituição, mas eu acho que de quem está em domicílio ainda é maior, porque ele não Hum, tem nem o computador é, lá para ele. Muitas vezes, hoje, né, na nossa realidade, além do prontuário físico, já tem o prontuário eletrônico, né? Muitas operadoras de saúde trabalham já com o prontuário eletrônico. perfeito. Mas é um desafio grande, né? De repente, fora da instituição. Isso que eu quero dizer, a gente tem um Me, desafio domiciliar muito maior. E isso a gente eu, não consegue mensurar e nem gerar indicadores, né? para poder, inclusive, trabalhar com melhores propostas. Sim, sim, Então, quem é dona do serviço tem impacto direto com essa ausência de informação. sim, Então, isso é super importante. Às vezes, o gestor, ele é mal visto quando tem cobrança com relação aos processos. Mas o gestor precisa de dados para apresentar para investidores, para ampliar o serviço, para poder melhorar os contratos, para aumentar as contrapartidas. Esses valores numéricos revertem em melhores qualidades de serviço. Então, isso é, inclusive, um posicionamento que a gente também tem que amadurecer da nossa profissão. sim, Porque essas falhas de documentação impactam em melhores práticas. Isso é super importante, sim, Mi, de ter colocado e ter falado. Por mais que você falou que operadoras têm sim. aplicativos próprios, mas às vezes as evoluções, elas não estão acontecendo. E são pobres, né? Na realidade, É. vem o escrito conduta mantida. Isso. Nota, o conduta mantida é. Isso é de doer, gente. Isso não serve conduta mantida, viu? Não façam isso. Bom, para solucionar esse problema de vocês, inclusive da assistência domiciliar, o Exerclin é um software SaaS, gente, que transforma a avaliação funcional em decisão clínica eficiente, gera prontuário auditável, prescreve exercício com dose e efeito e acompanha a evolução do paciente. Eu estou apresentando para vocês uma solução nova do mercado, mobile, onde ela é toda baseada em evidência científica, não tem um score próprio do Exerclean. Aqui a gente compilou os principais guidelines que são direcionadores de tomada de decisão. Então, Exerclean, seu aliado para reabilitar sem barreiras, um cuidado eficiente e personalizado. Mia, eu vou pedir só um minutinho aqui. Pessoal, para quem perguntou, eu deixei o link aqui. Falou que tem uma pessoa que não está conseguindo entrar, o link da aula está aqui também disponível. E eu coloquei já a lista de presença, tá bom? E o nosso link do canal do YouTube. Oi, Mi, voltei, Tá, desculpe. joia? Bom, então quando a gente fala no Exerclean sendo aliado ao seu digital, é que ele auxilia o profissional justamente nessas esferas.
seja para melhorar os processos assistenciais, seja para melhorar a coleta das informações para os gestores. Então, o que que a gente vai pensar? Em recuperação acelerada e personalizada. Eu vou estar trabalhando com uma prescrição dose-efeito de acordo com a limitação cinético-funcional do seu paciente. Independente onde você esteja atuando, você pode atuar na UTI, num pronto-socorro, numa UBS, numa enfermaria, na assistência domiciliar, numa academia. Independente do contexto onde você esteja atuando. Acessibilidade e eficiência em qualquer lugar. Quando a gente fala em acessibilidade e eficiência em qualquer lugar, gente, eu peço desculpas, é que eu tô com uma bebê pequena aqui. Uhum. Eu vou me só fechar aqui a câmera um minutinho. Quando a gente fala em acessibilidade e eficiência em qualquer lugar, eu estou falando que o exercício ele está diretamente vinculado a melhores práticas assistenciais para o tratamento. Só um minuto. Gente, eu peço desculpa. Foi. Gente, eu peço desculpas para vocês, mas a minha bebê tem 5 meses. E aí teve isso, me peço desculpas. Bom, gente, vamos voltar aqui. Quando a gente fala que o Exerclean ele é aliado no contexto assistencial, a gente está falando de recuperação acelerada, acessibilidade e eficiência em qualquer lugar, monitoramento e ajustes automatizados. Por quê? Tu não vais ter que fazer anotações em papel para poder conduzir o seu atendimento, a sua assistência. Você vai estar utilizando um dispositivo mobile, o seu celular, para estar fazendo tudo isso. E você vai ter padronização nesses processos assistenciais. O que que o aplicativo faz? Ele faz avaliação funcional, prescrição, monitoramento de exercício clínico baseado em evidência científica, ele personaliza o tratamento para cada paciente, ele facilita a adesão, porque você apresenta os melhores desfechos clínicos. Você tem de benefícios aumento de qualidade e eficiência na reabilitação, redução de custos operacionais, aumento do faturamento, porque você pode cobrar agora por procedimentos contidos na tabela TUS, aprimoramento do acompanhamento dos pacientes, padronização dos processos e redução de erro e possibilidade de colaboração em pesquisa e inovação por conta da coleta de informações precisas. O que que você faz com o aplicativo? Você tem cadastro do paciente, você pode fazer integração no RP da sua instituição, avaliação funcional completa e personalizada. Então, você consegue fazer com o aplicativo mais de 620 protocolos assistenciais. E o app, ele tem atualizações constantes. Então, você pode ampliar essas possibilidades de protocolo e de assistência de acordo com o perfil dos seus pacientes. Planejamento assistencial de acordo com a avaliação funcional. Então, você avalia e o aplicativo ele tem algoritmos que te direcionam para as melhores práticas assistenciais, acompanhamento com relatório e gráfico, ajustes e feedback em tempo real. Então, aqui ao lado você pode ver que você acompanha o gráfico do seu paciente, exportação de relatórios. Gente, eu peço desculpa, só um minuto. Oi, pessoal, desculpem, não esperava por essa. Bom, o que que a gente tem de dificuldade assistencial?
E o que que a gente tem de diferencial melhor assistencial? O aplicativo ele é voltado todo baseado em evidência científica. Então você tem laudo automatizado, você não tem limite para cadastro de paciente nem para geração de relatório. Você consegue integrar com outras tecnologias e outros sistemas de gestão. Você tem celeridade no processo e na emissão de relatório. Você consegue fazer a evolução do seu paciente com pouco clique. Ou seja, ele é simples, intuitivo, os dados são criptografados, os dados ficam salvos em nuvem, ele é um aplicativo que não pesa no celular, atualizações constantes, cadastro ilimitado de paciente e emissão de relatório também ilimitada. O aplicativo ele é uma solução estratégica dentro do cenário assistencial, como eu disse, independente do local onde você atue. E o objetivo é proporcionar a melhor experiência, tanto para o paciente quanto para o profissional, favorecendo uma sustentabilidade no sistema. Então, benefício direto do app, redução de custos assistenciais. Então, você melhora, inclusive, a forma como você conduz a assistência. Sabe quando a gente pega um paciente com Parkinson e aí a gente pensa em déficit de equilíbrio, coordenação, marcha, treino resistido, eletroestimulação e assim vai, diversas possibilidades de estímulos? Com o aplicativo, a gente utiliza a prática do Chosen Wisely, onde eu vou estar sendo objetivo, enxuta no tratamento, mas de acordo com a necessidade cinético-funcional do paciente. Isso favorece, inclusive, a nossa intervenção, eu otimizo o nosso tempo. Evita gloss, evita desperdício de tempo com terapia ineficaz, otimiza a utilização de recursos. Eu favoreço a prevenção de complicações. Logo no primeiro momento do aplicativo, você tem uma avaliação de cirtometria de abdômen e de panturrilha. Você já consegue fazer uma avaliação de risco de doença cardiometabólica e avaliação de perda de massa magra na primeira interface do app, favorecendo. Você antecede, na verdade, você se antecipa nas perdas funcionais do seu paciente ou na escolha das avaliações funcionais. Aumento da eficiência operacional, você tem padronização de processo, digitalização de avaliações funcionais, você reduz tempos gastos, gente, manual. Isso é muito tempo, 40% para você fazer o retrabalho. É muito tempo. Você evita isso com a tecnologia, escalabilidade, planejamento assistencial objetivo, reavaliação periódica, otimização de tempo, precificação, plano de exercício individualizado, acompanhamento contínuo, maior satisfação e fidelização. Você tem os dados, eles são compilados e padronizados de melhor forma. Me desculpem, gente, eu vou ter que me ausentar um minuto. Tá, Géjo. Só um minutinho, pessoal. Te agradece aí a compreensão de todo mundo. Angelina, bom te ver por aqui, viu? Prazer em revê-la. Vi que você participou lá. Quanto tempo? Muito bom te ver aqui, viu? Para quem está chegando agora, a lista de presença encontra-se no chat. Eu vou colocar aqui novamente, que tem umas duas, três pessoas que iniciaram agora, tá bom? E o nosso link do nosso canal do YouTube. A aula fica disponível dentro de 7 dias e as demais aulas que fazem parte do nosso contexto aqui da educação continuada também, tanto voltado para fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.
Deixo aqui também o link, a nossa rede social do Instagram, que é Life Saúde Underline Domiciliar, tá bom? Lá a gente sempre coloca sobre informações sobre os nossos treinamentos. É, tem uma pergunta: Samsung terá certificado? Sim, o certificado é enviado no prazo de 7 dias, junto com o material da aula. Então precisa preencher a lista de presença, né, com os dados de vocês, porque é enviado por e-mail, tá bom? Pessoal, só mais alguns minutinhos. A Juliana me mandou aqui, né? Acho que vocês sabem, ela tem uma neném pequena, uma bebê de 5 meses. Ela tá só finalizando, que acho que tá amamentando, tá bom? Só um minutinho, a gente pede a compreensão e agradece aí pela compreensão de vocês. Para quem perdeu o início da aula, a Juliana é referência em prescrição, né, de exercício físico. E ela vem aqui passar um pouquinho para a gente tanto da experiência dela e o aplicativo no qual ela é a responsável, né, pelo aplicativo, que auxilia nesse processo de ter indicadores, né, mensuração numa avaliação realmente do paciente, tanto para o ambiente hospitalar, ambulatorial ou na assistência domiciliar, né? E ela vem mostrar um pouquinho disso, né, dos benefícios que tem, né, na utilização da informatização hoje em dia para que a gente tenha esse aliado, né, no nosso dia a dia, né? Eu pontuei aqui que para quem é da assistência domiciliar, como nós aqui da Life Saúde, para a gente é algo muito positivo, porque fica tudo muito empírico, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma ferramenta como essa, é importante que a gente, né, divulgue, que vocês tenham conhecimento, né, para que vocês possam utilizar também e entender, né, realmente a importância de uma avaliação direcionada que pode trazer realmente, né, esses comparativos, né, no processo de mensuração do início do atendimento, após um processo de reabilitação e gerar indicadores, como ela mesma colocou, não só para os gestores também, porque isso é muito importante, né, independente do segmento, mas a gente ter comprobatórios, né, e isso faz com que a nossa área, a fisioterapia, tenha mais credibilidade, tanto no mercado, né, da saúde privada, né, pensando em operadora de saúde, ou nos atendimentos particulares, né, ou na instituição que cada um trabalha, né? Bom, gente, voltei. Vou fazer mais uma tentativa. Peço mil desculpas para vocês, mas realmente eu não estava contando com essa da minha filhota, mas faz parte. Mi, mais uma vez, desculpa. Imagina, Bom, fica tranquila. então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, um aplicativo completo, projetado para avaliar, prescrever, gerar relatório. Ele é fácil de usar, ele é intuitivo. Eu já vou trazer um spoiler para vocês que ele ainda tá, a plataforma está mudando cada vez mais e eu vou estar apresentando para vocês algumas das interfaces. Então, aqui a interface atual do Exerclean, mas daqui a uns 15 dias ela já vai ter mudado. Então, eu já estou até com o coração apertado de apresentar a antiga para vocês, porque eu já tenho a nova. Tá muito mais intuitivo, gente. Então, aqui você tem cadastro do paciente,
Você filtra o paciente pelo local de atendimento, você filtra o paciente se teve alta, o paciente que não teve alta. Você faz o cadastro colocando o gênero biológico, porque eu tenho cálculos que favorecem a automatização de resultados, então é importante você colocar aqui o gênero biológico do paciente. Tudo que tem asterisco no aplicativo é obrigatório. Tudo que não tem asterisco são informações adicionais. Hoje no app eu já tenho nessa parte de cadastro para você colocar se usa plano de saúde, se não usa plano de saúde. Você pode colocar se tem algum médico que está trabalhando junto com você, colocar leito do paciente, endereço do paciente, todas essas informações pertinentes. Você fez o cadastro inicial do paciente, a avaliação clínica dele, você vai ter esse resumo aqui, onde você tem hipótese de diagnóstico, antecedentes, medicações. IMC calculado, automatizado, risco de doença cardiometabólica, risco de sarcopenia desde a avaliação inicial, apenas do cadastro do seu paciente, sendo direcionadores importantes para avaliações e condutas. Você tem avaliação funcional. A avaliação funcional hoje ela tem 9 categorias, mas a gente já tem uma esteira para ampliar para pelo menos 12 categorias avaliativas. Cada categoria avaliativa tem subgrupos de ferramentas de avaliação. Você também tem a parte de diagnóstico, onde você vai colocar CDBF, CIF, planejamento da prescrição, evolução e relatório. Aqui no aplicativo, a gente desconfigura aquela evolução generalista, onde na evolução você vai colocar as alterações pertinentes. Então, por exemplo, meu paciente teve um evento adverso, eu vou descrever ali por quê. Historicamente, fomos treinados na evolução, escrever a nossa conduta, não é verdade? Só que a gente vai mudar esse contexto. Aqui, o planejamento é a conduta. A evolução são as alterações pertinentes. Então, vamos supor que você clicou na capacidade para atividade de vida diária. Eu tenho essas ferramentas aqui no app. Eu tenho QAVD, Índice de CATS, Bartel e MIF. O QAVD eu indico e sugiro muito para quem atende perfil de idosos, porque se der alteração, ele já te direciona automático para fazer o mini mental. Ah, Ju, eu usei o índice de CATS. O que é o CATS 1? O que é o CATS 5? Muitas vezes esses números, eles passam desapercebidos. Com o aplicativo, não. Você tem o score e você já tem o laudo. Então, o score 1 do índice de CATS é uma independência funcional. Você consegue ter um acompanhamento gráfico do paciente, como ele estava, como ele está ficando, ao longo do tempo. Se eu fizer somente uma avaliação, eu tenho um ponto isolado. Se eu der continuidade na avaliação, eu vou vindo numa crescente de imagem, o que favorece o feedback para o seu paciente. Questionário rápido de sarcopenia, o SARC-ZEF, score 5, laudo, com risco de sarcopenia, eu tenho a crescente aqui. E assim vai sucessivamente para todo item que você venha marcar dentro do aplicativo. News, eu tenho score, eu tenho laudo, eu tenho a apresentação gráfica dele. Ju, vocês vão ver que todas essas interfaces eu tenho um I. Esse I são informações adicionais, sugestão de aplicabilidade, roteiro, sugestão de base científica para você estar lendo sobre aquele teste, caso você queira ter um conhecimento a mais sobre ele. Todos os testes contidos no aplicativo, eles têm imagem para favorecer a metodologia correta dele. Então, eu executo o teste, não lembro como faz direito, não tem problema. Você lê no izinho e você tem a imagem para favorecer a metodologia correta. E tem um detalhe, no aplicativo tem travas de segurança. Então, para que você tenha um nível de significância estatístico de objetividade daquele resultado, porque você vai estar dando um diagnóstico, gente, quando você faz um teste desse. Eu tenho 10% de variação entre um resultado e outro. Isso quer dizer que se você colocar resultados muito discrepantes, o aplicativo vai pedir para você repetir. Porque ele não vai aceitar o que aumenta a segurança e a credibilidade da técnica que você está empregando no aplicativo.
Então, teste de velocidade de marcha, eu tenho resultado, eu tenho score. Tudo que está vinculado com o tempo, eu tenho cronômetro. E esse cronômetro, ele está de acordo com o teste. Na versão que vai sair agora, já preenche automático aqui. Na versão que está hoje ainda nas plataformas, você clica aqui no tempo e você escreve no aplicativo o tempo. Na próxima versão, isso aqui já está automático com todos os cronômetros. Ah, tá vendo? Não aguentei, gente. Tá muito bom o app que vai vir para vocês. Como eu havia dito, todos os testes que são dependentes de tempo têm cronômetro. Então, teste de 2 minutos, eu tenho um cronômetro decrescente aqui, onde eu também tenho uma sinalização sonora. Cuidado centrado no paciente. Eu não vou me preocupar com o tempo que está passando ali, eu vou me preocupar com a execução correta do teste do paciente. Diagnóstico. Por enquanto, a gente ainda escreve. Em breve, a gente vai ter IA aqui para estar colocando e preenchendo tudo para a gente no app. Planejamento. Aqui, eu costumo falar que é a cereja do bolo do aplicativo. Por quê? Eu tenho diversos aplicativos no mercado que fazem avaliação funcional, mas eu tenho pouquíssimos. A gente sempre tem concorrente, gente. Eu ainda não conheci nenhum que faça isso como o Exerclim, mas a gente sempre tem concorrente. Eu aprendi isso no meio das startups, do empreendedorismo. Mas tomada de decisão com prescrição baseada no princípio do FIT-VP, por enquanto só o Exerclim tem. Então, o que que você faz? Você faz o planejamento, você faz a avaliação do seu paciente e aqui em cima, tá vendo reabilitação? De acordo com o que você avaliou, o aplicativo tem algoritmos que já vão estratificar a fase funcional dele, mobilização, reabilitação e condicionamento, e vai te direcionar para as melhores práticas assistenciais baseadas nos principais guidelines: Colégio Americano de Medicina Esportiva, Colégio Americano de Cardiologia e Guideline de Fragilidade, onde você vai ter essas possibilidades de tratamento, tratamento primário e tratamento adjuvante. Então, tem mudanças nas nomenclaturas. Conforme você vai clicando, o aplicativo vai abrindo outras seções para que você preencha de maneira também automatizada. Após preencher, você tem essa prescrição aqui: fase funcional, frequência de atendimento. Olha só, gente, que legal. Previsibilidade de entrega de resultado. Então, teu paciente sabe que daqui a 12 semanas ele tem que ter melhorado, porque ele comprou um serviço seu. Então, a gente tem que mudar essa visão para entregar resultados precisos para os nossos clientes, para os nossos pacientes. Evolução. Lembra que eu falei que desconfigura a necessidade de escrever a conduta, porque o planejamento ele já foi predefinido. Isso quer dizer que se muda o profissional, não muda a conduta, porque todo mundo vai fazer o que está escrito nessa posologia do exercício. Esse que é o diferencial, é isso que a gente precisa se posicionar na nossa profissão. E foi por isso que recentemente fomos considerados não prescritores, por uma ausência nossa desse tipo de posicionamento. Porque a gente já tem uma posologia que é o princípio do FIT-VP. Essa é a posologia do exercício prescrito. Aqui você tem a evolução, algo mais sucinto, mais enxuto, condizente com aquela alteração clínica daquele paciente, e você tem a emissão do relatório, onde você pode colocar o seu logo personalizado, sua assinatura digital, você escolhe as informações que vão compor aquele relatório e você faz isso tudo com poucos cliques, liberando o relatório em PDF. Juliana, na versão atual, eu vou ter em Word, também vou ter um Word, porque tem alguns sistemas que a pessoa pode só copiar ele integral e passar para o sistema. Aqui é uma das novidades que todos vocês que têm acesso já ao Exerclim, que já utilizam o Exerclim, já podem fazer usufruto, que é o painel de saúde funcional. Então, você vai entrar aqui no exerclim.com.br e aí, esse aqui é o web, tá, pessoal? Você entra aqui na web, você vai no login. No login é a mesma sua senha de acesso do seu aplicativo. E aí você vai ter acesso ao painel de saúde funcional, onde você tem seus pacientes admitidos, seu paciente avaliado, os pacientes que você já deu alta, quantas avaliações vocês já fizeram, quantos planejamentos vocês já executaram, quantas evoluções, quantos relatórios. Você tem a classificação funcional dos pacientes, você tem indicadores de
alta performance já no aplicativo, número de avaliações executadas por período, avaliações que são precificáveis, que já estão contidas com código TUS e as que não têm código TUS, então você tem como ter acesso a isso. Ju, eu quero fazer comparativo do mês anterior com esse mês. Você também consegue fazer um comparativo do mês anterior para estar comparando a sua performance na sua empresa, seja você autônomo ou dono de um serviço. Você tem aqui local de atendimento, então, por exemplo, tem empresas, só trazendo para vocês, quando eu idealizei o aplicativo, eu tinha pensado em profissionais autônomos, mas eu tive uma busca significativa por empresas. Então, a gente passou por toda uma reestruturação de desenho do software. Então, eu tenho hoje empresas que elas fazem acompanhamento de linhas de cuidado, onde ela tem serviço na assistência domiciliar, na clínica e em domicílio. Eu consigo acompanhar no painel de saúde funcional perfil do meu paciente, gênero e idade, risco de doença cardiometabólica, índice de massa corporal, risco de diminuição de massa magra. Consigo fazer acompanhamento do planejamento da prescrição desse meu paciente. Então, quantas vezes por semana eu atendo em média o número dos meus pacientes, tempo de atendimento, principais tratamentos prescritos, tratamento primário e tratamento adjuvante. Isso nos favorece para linhas de cuidado. Grau de independência funcional, como o meu paciente estava e como o meu paciente está e evolução das capacidades funcionais integradas. Então, aqui eu consigo observar que eu melhorei do meu paciente grau de força muscular, mas não melhorei potência de membros inferiores. Isso é uma média geral dos pacientes que eu estou acompanhando. Então, me favorece para melhorar as minhas estratégias, inclusive de condução assistencial. O ExerClean, ele não apenas reduz custos, mas ele também traz previsibilidade, padronização e segurança assistencial. Ele é, de fato, ele proporciona para você um diferencial em termos de posicionamento no mercado. Nesse contexto, eu trago uma reflexão para vocês. Por mais que a gente tenha tido várias intercorrências hoje aqui com essa da Heleninha que eu não esperava, mas eu queria que vocês refletissem com relação ao nosso posicionamento. Como é que nós estamos hoje, nos colocando no mercado? Eu, de fato, estou sendo protagonista do cuidado ou eu estou sendo adjuvante ao processo de cuidado? Porque no início da minha fala, eu trouxe para vocês que a gente não fala de mortalidade. Tanto que a gente fala em eutanásia, distanásia, porque a gente deixa os pacientes sobreviverem, a gente faz bastante investimento para os nossos pacientes. Tanto que perdeu o time. A gente começou a falar de cuidados paliativos e entendeu melhor esse contexto. Agora eu estou falando para vocês de longevidade, com autonomia, com independência funcional. A cerveja que tinha álcool não tem mais álcool. A água hoje tem proteína. Eu estou apresentando para vocês um serviço mobile. Tem a empresa Reamove com móveis hospitalares, tem a Visure com eletroestimulação, tem o Connect com telereabilitação. Não tem mais como voltar atrás. Precisamos nos posicionar de maneira diferente. O mercado está aberto para novas propostas e para um posicionamento nosso como prescritor de maneira diferenciada. Quem ainda não conhece o app, eu convido vocês a conhecerem o aplicativo ExerClean. Ele tem um período de gratuidade de 14 dias, então baixe o app, mexe nele, veja se ele faz sentido para sua rotina assistencial. Se houver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. E, de fato, hoje ele é o melhor aplicativo para avaliação funcional e prescrição clínica de exercício. Agradeço vocês. Se quiserem agendar uma reunião conosco também, estou à disposição. Ju, obrigada. Eu acho que a gente até falou um pouco, mas ele é um dispositivo que ele é aliado independente do setor, né? Se é Total. ambulatorial, hospitalar, né, domiciliar, né? É uma ferramenta que só tem a somar aí para os profissionais da área da saúde, né? Só somar. Na verdade, ele não tem limitação com relação ao local de atendimento. Aqui eu deixei para vocês verem aqui a plataforma. Quando você entra aqui, você faz o login do profissional.
e você tem acesso a todas essas informações aqui. No caso, eu, como seu gestor, eu tenho acesso das outras para que pedem que eu faça acompanhamento. Mas esse aqui é o painel que Sim, sim. você vai ter como resultado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Você é profissional da assistência domiciliar. Seja você profissional autônomo, eu atendo paciente domiciliar ou eu trabalho numa empresa, eu consigo ter essa visão macro agora de gestão de processos, o que favorece a parte de melhores práticas assistenciais, melhor retorno financeiro, eu consigo melhorar os meus contratos, eu consigo me posicionar de uma maneira diferente. Eu, autônoma, eu estou dando um exemplo aqui, ó. Essa aqui é a minha página como autônoma. Então, eu consigo fazer o acompanhamento dos meus pacientes, da evolução dele, da progressão funcional dos meus pacientes. Eu consigo entender quais são as melhores intervenções que eu tenho que fazer para o perfil deles. Então, você começa a ter acesso a informações que antes passavam-se desapercebidas, porque fazemos anotações em papel e depois a gente ia para o momento de evoluir. Só que eu tenho a interpretação ali na palma da minha mão, o que muda a minha configuração e o meu posicionamento no mercado. Gente, nós somos prescritores, mas a gente precisa prescrever. E para prescrever, eu tenho uma sequência lógica, onde qualquer pessoa que leia tem que entender. O exemplo que eu trago é quando a gente vai numa farmácia. Independente se eu fui na farmácia A, B ou Z, se eu tiver com um receituário, todo mundo tem que entender. Todos os farmacêuticos têm que entender o que eu estou fazendo. E aí eu peço aquela reflexão para vocês. Olha a sua evolução. O profissional que leu a sua evolução sabe reproduzir? Ou melhor, outro profissional que leia a sua evolução sabe reproduzir? Sabe compreender a mensagem que você queria passar? Sabe compreender o sentido daquela conduta? Então, eu convido vocês a essa reflexão dentro da nossa profissão, porque o exercício como tratamento ou como remédio, ele já está estabelecido cientificamente. Mas a ciência também pede para a gente se posicionar de uma maneira diferenciada para que, de fato, a gente comece a prescrever o que já está descrito e muito bem respaldado cientificamente na literatura. Ju, esse painel é só pelo computador, né? No Esse painel aplicativo. você consegue no celular e no Ah, computador. então tem acesso também para ter essas Tem informações acesso também a também. essa informação. Eu pedi para que não ficasse dentro do aplicativo e ficasse fora justamente para a pessoa ter acesso ou mobile ou o website. Então, a pessoa pode fazer esse acompanhamento de gestão Ah, tá. funcional, Ela tem que acessar tanto pela internet no celular, né? Sair do acessa pela aplicativo. internet no celular também. Entendi. E na realidade, eu acho que você trouxe um ponto muito interessante até para todo mundo, que é isso que você falou, né? Essa questão dos indicadores, né? Até para entrega para um paciente, né? Quando pensando no profissional que você falou que você teve seu começo aí pensando naquele profissional autônomo. Quando você entrega isso para o seu pro familiar, né, para comprovar a evolução, né? Ele consegue nitidamente com os gráficos, né, como você apresentou aí, que nem no início do atendimento, como que depois reavaliado, por exemplo, grau de força muscular, que eu sei porque eu Bom, utilizo o aplicativo, né? Você consegue mensurar isso e apresentar realmente uma real melhora, sair daquela questão do empírico, né? Ah, ele melhorou, mas melhorou como ele quanto? melhorou? Como ele Por que ele melhorou? Quais as variáveis que ele melhorou? Isso serve para troca para o seu paciente, como para qualquer outro profissional da equipe que esteja atendendo. Muitas vezes Sim. a gente trabalha com equipe multiprofissional, então até a linguagem desses processos, elas ficam uniformizadas quando a gente faz esse tipo de abordagem diferenciada. Quando a gente participa de uma discussão clínica, quando a gente vai fazer a apresentação de dados. Recentemente, eu tive um amigo que ele me ligou 6 horas da manhã e falou assim: Juliana, eu entreguei um relatório do Exerclean para um paciente que ele foi entregar para o cardiologista dele. Então, assim, foi WhatsApp para o WhatsApp. Olha só a praticidade desse processo, porque ele está totalmente estruturado. Então, você pode encaminhar as informações com poucos cliques. Ele encaminhou, pois o cardiologista pediu para entrar em contato com Wagner, que ele queria fazer uma sociedade com ele, porque ele nunca recebeu um relatório com tanta descrição.
E um relatório tão técnico, porque o objetivo é justamente esse, é você trazer tudo que a gente já faz, mas de maneira padronizada e de maneira simples, aumentando nossa credibilidade. É diferente de quando a gente faz fichas de evolução e depois a gente faz relatórios extensos. É só você pensar num ecocardiograma. Você tem o técnico que fez, você tem o médico que laudou, você tem o horário do exame, você tem a imagem, você tem a descrição. Você tem o comparativo, um exame laboratorial, onde você compara. Qualquer pessoa que pegue o que você fez, ela tem que ter uma compreensão limpa e clara do que está acontecendo. E cada vez mais os nossos pacientes, eles já foram no Dr. Google antes de vir com a gente. Então, eles vão ser mais questionadores. Então, quando Sim. você chega dessa maneira, aumenta inclusive sua credibilidade e seu posicionamento perante essa situação é completamente diferente. E é bem isso, pessoal. A ideia é trazer para vocês novas tecnologias, novas possibilidades, né? Tanto para assistência, né, domiciliar, hospitalar, independente do segmento que cada um atue aí, né? Mas que a gente possa compartilhar, né? É isso que ela falou. Tem concorrência no mercado, vocês têm várias ferramentas, né? Claro. Então, a ideia é que vocês possam conhecer algo a mais e Eu, testar se fizer e a eu ainda dou dicas diferença. para vocês. Podem botar no chat GPT todas as ferramentas disponíveis no mercado. E quando você colocar, experimente, porque você tem que É, ver qual é a que faz sentido para você. sim. Se encaixa mais no seu perfil mesmo de Sim, atendimento, isso no seu perfil na de sua atendimento. entrega, né? Então é importante, então a ideia de trazer isso para vocês aqui, compartilhar, é que a gente tenha algo a mais, né? E um diferencial dentro do atendimento, né? Nesse processo, principalmente, eu falo isso porque eu também, com a Juliana falou que eu tô mais velha que a Juliana, né? Então assim, eu não posso nem falar, que eu já passei de 20 na assistência. Eu tô Agora, ficando, me fala, quando a gente passa e fala assim, olha, eu tenho 20 anos, eu já passei de 20 anos, a gente ah, já viu uma evolução tô significativa na quase nossa 25. profissão. Olha só, tá vendo? Que maravilha! Olha vinte e três anos já. É, quanta coisa você já viu de progressão e de mudança, evolução, né? E é de isso que a gente está evolução da colocando nossa aqui, né? profissão. Se a gente for, olha lá, a Angelina se formou comigo. Nós somos Ah, da tá mesma vendo? turma. Tá vendo, Angelina? Então, perceba, você viu quantas mudanças. Então, hoje a gente É. está falando de ferramentas para favorecer processos que ainda hoje são feitos manuais. E essa é a Então, preocupação, Ju, porque assim, é, como que o profissional não se atualiza, né, isso, a esse ponto, né? A gente entende que é importantíssimo a atualização do profissional também nesse segmento. Ele tem que buscar essas novas ferramentas, né? tem que partir Tem de. que partir dele, né? E É, isso vai direcionar completamente o tratamento que ele vai entregar para o paciente. A entrega vai ser outra, como você colocou mesmo, a entrega que o paciente vai ter é outra, é é outra. outra. O paciente e o serviço. O Porque, serviço, na claro, né? verdade, os três se beneficiam: o profissional, o paciente e a qualidade do serviço entregue. E nesse contexto que a gente passou, recentemente teve a feira hospitalar. A feira hospitalar, ela foi um compilado de falando de conexão, de geração de dados e de tecnologia no processo de tratamento. Então, por mais que tivesse o mais do mesmo na feira, muita coisa e tem que ter mesmo, porque essa feira hospitalar ela é para isso, mas a parte de conectividade, de tecnologia, ela estava inserida em todos os cenários. Então, é a mesma coisa que eu faço o comparativo do iFood. Vocês já pediram comida no iFood? Ah, Já? provavelmente todo mundo, né? Fácil? Todo mundo já pediu Todo comida no mundo, né? iFood? Já? Fácil? E vocês já pediram comida no 99 Food? Aí a gente já para e fala: É, opa, por que isso? É prática. Como o iFood veio primeiro, é muito mais fácil. Todo mundo já pegou a prática de pedir, já pede até de olho fechado ali. No 99 você tem que pesquisar. Mas ele vai se tornar simples e prático conforme você utiliza. É essa a nossa barreira tecnológica. As pessoas sentem dificuldade no primeiro momento porque é novo. Mas sim, depois que sim. ela faz parte da sua rotina, ela é muito prática e ela veio para favorecer o processo. Ela não veio para tirar É. a atuação do profissional. Ela veio para somar e para favorecer o profissional. Então você tem que racionalizar mais, mas a parte operacional você faz menos.
É essa É, a ideia para é essa favorecer. ideia mesmo. É. A Angelina colocou aqui que é nítida, né? Que ela prefere em alguns momentos, gosta de ler, escrever. Eu acho que todo mundo, eu também particularmente, como também tenho muito isso de escrever, ler, mas faz parte, acho que, do que a gente aprende, né? Na realidade, do que a gente É. aprendeu lá atrás, né? Da nossa identidade. Mas vamos evoluindo também. A tecnologia está por aí para facilitar. E com certeza é um aliado. Eu falo isso porque, assim. Teoricamente, né, Juliana, me corrige, é isso mesmo. Quem não estiver vai estar fora, né? Na realidade é Não, isso, né? para tudo, na Para verdade. tudo, né? Para tudo. Isso é uma tendência de mercado. Tendência, né? Então, a gente poderia estar falando, além de tendência do mercado global, a gente está falando de processos que não vão regredir. É, Não vão regredir. Então, é só questão de tempo para os serviços se adaptarem, para as pessoas se adaptarem, para elas fazerem aquisição dos recursos, porque o mundo que nós estamos inclusos é. agora. E a pandemia, antes a gente estava conversando, eu e a Mi, a pandemia favoreceu muito. E aqui no Brasil, na América Latina, de uma maneira geral, ela cresceu muito com relação a isso. Mas nos últimos 4 anos, a fisioterapia deu um salto expressivo em investimento em evolução de ferramentas tecnológicas. E isso veio aliado ao mercado. Hoje a gente fala em Chose Wisely dentro do contexto médico, mas isso a gente tem que aplicar na nossa rotina. A A gente tem que nossa trazer vida. melhores práticas com menor custo. Escolhas objetivas, sem fazer muito estímulo para o paciente. O que que ele precisa? Ele precisa disso, então eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ser certeiro. A gente fala sobre eficiência e eficácia para a gente falar isso com redução também de custos. Como que eu trago isso mantendo a qualidade assistencial? Então, eu tenho que ser objetiva, clara, limpa quando eu faço a minha prescrição, quando eu faço o meu tratamento prescrito. Essas ferramentas, no caso o Exerclean, ele te favorece para isso como direcionador. Ele fala: o que é tratamento primário? É isso. Tratamento adjuvante. Tratamento adjuvante é todo e qualquer estímulo que você venha a fazer que vai otimizar o primário. Então, se eu tenho um paciente com diminuição de potência de membros inferiores, eu vou dar ênfase em treino de membro inferior para ele, prescrevendo o quê? Força ou resistência? No primeiro momento, o aplicativo te direciona. Primeiro eu vou para a força para esse paciente, já que eu quero ganhar potência. Então, são essas facilidades que a gente tem que saber utilizar. Mas eu preciso também saber utilizar a ferramenta, senão eu vou ter uma Ferrari e eu vou estar andando de ônibus. Então, a gente tem que fazer uma imersão nesse contexto, se permitir a fazer isso. É isso mesmo. Por isso, pessoal, a gente deixa o convite, né, para que vocês, né, pratiquem aí, né, como tem esse período aí de teste, né, Ju, mas que busquem também novos conhecimentos, novas tecnologias, né, Com e que isso só certeza, tem para a favorecer a somar. rotina de vocês. É A isso gente está aqui mesmo. para favorecer realmente a rotina. Se quiserem, Juliana, quero conhecer mais a ferramenta, pode me procurar. A Michelle tem meu contato, pode me Sim, procurar também nas redes sociais. Fiquem à vontade com relação a isso, porque a ideia realmente é essa: é melhorar cada vez mais os nossos processos e o nosso posicionamento no mercado. Também muda, porque quando a gente apresenta dados específicos dos resultados que nós obtivemos, é completamente é diferente. diferente, é É, diferente. E é isso que você usou o exemplo de entregar um relatório, a família compartilha o relatório com a equipe, com o médico. Eles até todos. veem da credibilidade do atendimento, porque eu passei uma situação semelhante, justamente isso, né? A filha de uma Ó, paciente minha é médica, né, uma pneumologista. Ela achou, né, óbvio que aliado a tudo que a gente já faz, né, claro, muito legal, assim. Fiz todo o protocolo, enfim, fiz uma linha de tratamento. E quando você entrega um relatório dessa forma, né, estruturado, robusto, né? estruturado, né, exatamente, desde a sarcopenia, sabe assim, da parte funcional, da parte motora, da parte respiratória, né, da sua proposta, né, porque você vai lá e também coloca, muito legal, assim, então faz realmente toda a diferença e para gente que está buscando, né, isso, né, sermos melhores cada vez, né, mais, né, tipo, como profissional, ter uma entrega melhor, né, e todo mundo sai ganhando, serviço, o profissional, o paciente, né? Que o paciente é o centro do cuidado, né? A gente também não pode esquecer disso, né? E na verdade tudo envolve as É, pessoas que estão nesse processo, e o paciente é o que está no centro. E quando você tem toda uma estruturação bem definida, favorece inclusive para a educação continuada permanente.
Sim. Porque quando você passa esse material totalmente descrito, até mesmo com orientações para a família, ela sempre tem um guia de acompanhamento. Ela consegue ver, ela consegue comparar. Eu vou dar um exemplo para vocês do News, que tem dentro do aplicativo. Então, o News, ele é uma ferramenta de deterioração clínica. Ele é uma ferramenta onde você consegue fazer previsibilidade de evento adverso com até 6 horas antes de acontecer. Então, se eu tenho um paciente que estou atendendo ele em domicílio, e aí, vamos supor que a enfermagem entra em contato comigo e fala que ele não está bem. Se eu tenho compartilhado esse aplicativo e a profissional fizer o news do paciente e der um score alto, ele vai estar descrito lá. Risco de deterioração clínica. Ela não vai esperar toda a equipe chegar para ver o paciente. Ela consegue antecipar um evento adverso, ela consegue direcionar para um hospital, ela consegue solicitar a visita de um médico. Então, é extremamente importante entendermos o nosso perfil assistencial e traçarmos a nossa experiência dentro do aplicativo, porque o aplicativo te dá mais de 620 possibilidades de protocolo, mas você tem que saber qual é o seu perfil. Eu Óbvio. atendo idosos com múltiplas comorbidades restritos ao leito. Então, você vai fazer a sua experiência dentro do app. Eu atendo um público de adultos jovens que tem prática de atividade física regular. Então, provavelmente, na sua avaliação no aplicativo, ele vai estar categorizado como paciente em condicionamento. Então, ele vai te direcionar para outras estratégias de atendimento. Então, a ideia é justamente essa: favorecer a sua experiência, te oferecendo as ferramentas para que você trate da melhor forma possível o seu paciente. Ô, Ju, a partir de que idade é recomendado usar, eu digo, perfil de paciente para o aplicativo? Atualmente, acima de 16 anos de idade, Legal. Até para por vocês conta terem dos conhecimento cálculos que de. estão contidos no aplicativo. Mas a gente já está providenciando um Kids, pediram muito para Ah, gente. eu sou uma. Um Kids em breve vai estar aparecendo aí conosco Mas também. é importante, né, para ele saber, então, a partir de É. 16 anos, por conta dos cálculos que tem. Então, ele atende a Isso. partir de 16 anos, O certo? público do Exerclean até o presente momento é um público de pacientes adultos. Não tem pediatria, não tem neonatologia no app. Tá certo. Pessoal, alguma dúvida, alguma consideração, fiquem à vontade, coloque no chat, senão a gente vai finalizando. Ju, primeiramente, só agradecer aqui a você a oportunidade de você poder compartilhar, né? Para quem segue a Juliana lá na rede social, a Juliana tá assim muito participativa, né? Envolvida com prescrição de exercício físico, né? Tem aí um trabalho muito legal agora como auditora da Da certificação da FENAFísio, é da FENAFIT, né? certificação. Para quem é da área, né, a FENAFIT é a Federação Nacional das Empresas de Fisioterapia, né? E é muito legal, assim, isso é muito legal, isso só reforça o compromisso que você tem realmente, né, na prescrição, né? Enfim, ser um auditor é muito bacana por isso, né? Conhece muito bem essas interfaces, né? Então, aproveitem realmente, pessoal, quem tiver a oportunidade de lá acompanhar a Juliana. Particularmente gosto muito do trabalho dela e como pessoa, uma pessoa sensacional, realmente extremamente acessível. Se tiverem dúvidas, né, fiquem à vontade. Então, agradecer a Obrigada. oportunidade, Ju, por a gente estar aqui, em nome da Life Saúde e em meu nome também, né? Muito obrigada mesmo por compartilhar e sempre dividir aí a sua experiência com a gente. Eu que agradeço o convite. Peço desculpas algumas intercorrências que a gente teve hoje, mas de fato, eu agradeço muito. Eu acho que a gente tem que, de fato, disseminar. Sabe aquela história? É clichê, gente, mas uma andorinha só não faz verão? Não É faz, justamente né? isso. Temos que, de fato, todo mundo falar a mesma linguagem, para que a nossa profissão somente cresça. Precisamos mudar o nosso posicionamento no mercado, a forma como a gente se apresenta para o mercado de saúde. Essa é a ideia. Isso faz um diferencial significativo. De uma maneira geral, olhe para você como uma empresa. Mais uma vez eu falo, seja você profissional autônomo, seja você trabalhando numa empresa. Você é uma empresa. Então, toda empresa ela tem que ser sustentável. Então, você tem que facilitar as formas para melhorar a sua sustentabilidade e aumentar a sua valoração no mercado.
E Claro. você só vai fazer isso apresentando dados, gente. Se Resultado, né? eu acho, eu não sei. Eu costumo falar isso para meus alunos, não existe eu acho na saúde, ou você sabe ou você não sabe. E tudo bem se não souber, porque a gente vai atrás para poder dar a resposta. Mas o que de fato a gente precisa é um posicionamento diferenciado. Então a gente precisa assumir a postura de prescritor do tratamento não farmacológico. A gente tem posologia para fazer isso, que é o princípio do FIT-VP. Temos diversas ferramentas no mercado, em especial tem o ExerClean que favorece e assim super acessível o valor dele. O objetivo é esse mesmo, é que seja de fácil acesso para que juntos a gente faça a diferença no mercado de uma maneira geral. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Ju, obrigada, boa noite. Pessoal, muito obrigada a todos que estão aqui nessa noite, friozinho, né? Mas se dispôs aqui a compartilhar um pouquinho aí com a nossa experiência, né? Com a experiência de vocês, né? E com a da Juliana e com a nossa aqui da Life Saúde. Então, muito obrigada, pessoal. Boa noite, até o próximo. Próximo treinamento agora de fisioterapia é em agosto. É sobre a apneia do sono. Então, em breve a gente solta aí já a data certinho. Vão ser 2 treinamentos sobre a apneia do sono com a Cris Risato, né? Acho que alguns aqui até conhecem, acho que a Juliana também conhece. Conheço. E então em agosto a gente já tem para o próximo treinamento de físio é em agosto, viu, pessoal? Ju, obrigada e te espero você mais Obrigada, vezes para a gente pessoal. poder Beijão compartilhar, tá para bom? todos. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.